Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este podcast. A gente sabe que é o podcast favorito. Espero que você seja daquelas pessoas que toda terça-feira aguardam um novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema, como a gente pode dizer, uma habilidade clínica, é um ato clínico, é uma questão que é fundamental para todo profissional de saúde, mas que também é de extrema relevância em qualquer relação interpessoal. A gente já avisou que teria esse episódio, quando falamos disso 2 episódios atrás, de compaixão, falamos disso, que é o tema de validação. Eu tô aqui com o Marcos e o Marcelo para falarmos de validação hoje aqui. Bom, Pedro, sempre muito bom estar aqui com vocês dois podcast. E, bom, esse é um tema que foi muito pedido, né? Na verdade, até a gente, antes de gravar, até a gente fala tanto de validação que até na minha memória parecia que a gente até já tinha gravado nesses 90 episódios ou mais que a gente tem, enfim, estamos por aí nesse número, a gente até nós mesmos perdemos a conta, mas o episódio 100 está chegando. Mas enfim, a validação é um conceito fundamental em diversas abordagens da psicologia, da psiquiatria. Provavelmente uma das mais difundidas hoje sobre isso é a terapia comportamental dialética, mas vale ressaltar que validação é um conceito já desenvolvido em várias outras abordagens. Bom, então agora é legal começar com uma definição. O que é a validação? De maneira muito simples, validação é a comunicação explícita de empatia. A gente mostrar para o nosso paciente ou para a pessoa que a gente está conversando, né, nos nossos círculos sociais, de que aquela emoção, aquela vivência, aquele sentimento é compreensível, é válido. Não é algo alienígena, não é algo estratosférico, não é algo vergonhoso. A gente demonstrar que de forma não julgamental a gente, entende porque a pessoa está se sentindo daquela maneira. Agora, é interessante também fazer uma contraposição, o que não é validação. Na validação, que nem a gente sempre fala, a gente falou, inclusive, no penúltimo, de que validar não é necessariamente concordar com a atitude, com o comportamento do indivíduo. A gente pode entender, mas não concordar com o que foi feito, não aprovar. A gente não confundir também validar uns outros com ser sempre politicamente correto, querer ficar induzindo vaidade nos outros, ficar demonstrando excessivamente pena, ou ficar elogiando tudo. Isso não é validar. Inclusive, muitas vezes isso daí pode ser muito invalidante, inclusive. Bom, que nem os americanos, eles acabam falando uma palavra que é até difícil de traduzir, que é você ser patronizing, né? Que é você acabar sendo paternalista, se colocar numa posição até de arrogância, de que você demonstrando dó por uma outra pessoa, esse tipo de coisa pode até diminuir a outra pessoa. Enfim, validação não são essas coisas. Oi, pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez, falando sobre esse tema de extrema importância. Acredito que não só para clínicos, como para pessoas também em geral no seu dia a dia. Então é importante a gente definir claramente, como o Marcelo falou. A validação, então, ela é uma estratégia de comunicação. E a gente comunica para o outro que a gente reconhece e entende o que eventualmente a pessoa está fazendo, pensando ou sentindo, as experiências internas dela. Quer dizer, a gente pode validar uma gama de situações. E a gente sabe que a validação é esse comportamento social e que existem vários níveis que a gente talvez possa delimitar sobre a validação. Ou seja, não necessariamente a gente precisa comunicar que, olha, eu entendi o que você está sentindo. Não. Muitas vezes você estar presente, escutando a pessoa, dando atenção total a ela, já legitimiza o que ela está sentindo, por exemplo. Então, o primeiro passo da validação é a atenção. Sem a atenção, a validação não vai acontecer. Então, por isso que a gente tenta treinar, muitas vezes, os residentes, os médicos também, outros profissionais de saúde mental ou até familiares. O primeiro ponto é você prestar atenção no outro. Por exemplo, né, um tratamento para, na verdade, um grupo de familiares que ajuda familiares de portadores de transtorno de personalidade borderline, que é o Family Connections, vai ensinar, por exemplo, uma habilidade que se chama mindfulness de relação, atenção plena da relação, que é você prestar atenção no outro. Sem isso, a validação não vai acontecer. Então, às vezes a gente não sabe o que falar, por exemplo,
quando a gente está escutando algo difícil, você está ali prestando atenção, já é uma forma de validação. E é claro que a gente pode aprofundar isso, de forma a comunicar ainda mais o que a gente está entendendo do que o outro está dizendo. Então, como por exemplo, a gente pode, de alguma forma, refletir as palavras da pessoa. É como se fosse um espelho mesmo, mostrando que você está ali presente. Eventualmente a pessoa pode até corrigir você, né? Não foi bem isso que eu falei, etc. Então você começa a aprofundar os níveis de compreensão do outro. Escutar, depois eventualmente refletir algumas palavras. Você ficou triste, chateado, com raiva, irritado, apenas isso. A gente não precisa nem ter muita elaboração e pensar muito. Mas isso por si só já é um nível de validação e que transmite para o outro que você está ali presente, que você está ali compreendendo a experiência dessa pessoa. E tem outros níveis também. Eu vou falar então os outros níveis, só para a gente ser bem completo. Então, por exemplo, a gente pode também articular sentimentos não verbalizados, porque muitas vezes a gente está relatando algo para alguém e pode ser que eventualmente a pessoa não verbalizou o que ela está sentindo. Então a gente pode falar, poxa, parece que está sentindo um pouco ansioso em relação a essa decisão. E daí a pessoa, poxa, fala, não, é isso mesmo que eu estou sentindo, eu estou ansioso. Então eu já aprofundei mais. Eventualmente eu posso validar o que a pessoa fala em termos do aprendizado passado, ou em termos, por exemplo, de fatores biológicos. Poxa, realmente, acho que você passou por situações de traição no passado. Então faz sentido você hoje não confiar nos outros. Faz sentido você hoje ter esse ciúme patológico que você tem. Quer dizer, você está tentando compreender aquele comportamento, ou aquela emoção, ou aquele pensamento. Eventualmente a gente normaliza. Isso para a clínica é muito importante, porque às vezes as pessoas estão tão sozinhas e que elas falam, poxa, será que eu sou alienígena? Será que só eu sinto isso? Então, eventualmente a gente pode normalizar e reconhecer aquela reação emocional de forma natural. Então, por exemplo, poxa, qualquer um nessa situação ficaria irritado mesmo. Então eu normalizo. E tem o sexto nível, que daí é uma genuinidade radical, que você compartilha a sua própria experiência com a pessoa. Então, poxa, eu consigo perceber que você está muito chateado, desapontado. Eu senti isso no passado, numa situação parecida também. E são vários níveis que você talvez coloque em prática essa comunicação social de compreender o que a pessoa esteja fazendo, pensando ou sentindo. Agora, a história do que a gente vai validar são outros 500 mesmo. Quer dizer, eventualmente, como o Marcelo falou, a gente não tem coisas que a gente não vai validar. Alguns comportamentos, principalmente. Geralmente a gente valida as emoções. Quando a gente vai atrás de uma emoção, a gente consegue achar uma emoção ali que faz sentido, a gente acaba validando a emoção. Mas muitas vezes, em clínica, na nossa prática clínica, muitas pessoas têm comportamentos desadaptativos e que podem ser muito prejudiciais para os pacientes. Então, poxa, eu fiquei muito chateado, irritado, eu fui lá e quebrei um objeto, por exemplo. Não, isso a gente não vai validar esse comportamento. A gente pode validar o que está por trás dele, talvez. Poxa, você se sentiu humilhado. Eu entendo que você se sentiu humilhado. Porque talvez naquela situação realmente faça sentido a pessoa ter se sentido humilhado. Mas o comportamento, daí são outros 500. E daí é algo que a gente sempre vai tomar muito cuidado na prática clínica, porque senão a gente reforça isso também e que vai só prejudicar o paciente. Tem uma questão aqui, as primeiras coisas que vocês falaram, né, esse aspecto da relação da empatia e da presença de alguém integralmente no ambiente, isto é, que é uma atenção plena, completa naquele momento. Isso parece ser uma coisa rara hoje em dia, das pessoas estarem ali integralmente disponíveis uma para outra, por isso que a gente falou que tem tudo a ver com compaixão. Inclusive, mas não somente pelo que as pessoas falam, influencia o que o indivíduo pensa sobre o outro. Eu vou explicar isso melhor. Isso é basicamente o conceito de mentalização, que a gente tem alguns episódios super antigos sobre esse tema, que envolve a ideia de que o indivíduo vai fazer na própria mente, ele vai imaginar o que o outro está pensando dele próprio. Então, a pessoa A pensa o que a pessoa B está pensando da pessoa A. E a validação vai depender, o objetivo que a pessoa B vai ter é de que a visão que ela tenha da pessoa A seja tenha uma acurácia, que o indivíduo ele se sinta representado, que aquilo que ele entende que está acontecendo com ele, a maneira como ele se vê como protagonista da própria vida, nas relações com os outros, no próprio sofrimento, no que ele sente, seja adequadamente organizado na cabeça da pessoa B. Ou seja,
Isso é a premissa para a validação. A partir daí existe um encontro real entre as pessoas, uma integração em que as duas pessoas vão juntas enxergar a mesma coisa, que pode ser o sofrimento da pessoa A. Então a pessoa A e a pessoa B vão os dois analisar o sofrimento da pessoa A, o que aconteceu na vida da pessoa A, como é que ela está se passando, como é que ela tá, o que está rolando na vida dela. Então, no nosso caso, como psiquiatras, vai ser nós juntos, com o paciente, observarmos o que está acontecendo na vida do indivíduo. Que pode ser o ataque de pânico, o uso excessivo de álcool, os conflitos interpessoais, desregulação emocional, que é um tema nosso próximo, qualquer que seja o tema clínico do momento, é o indivíduo perceber que tem alguém, um parceiro, que vai, de uma maneira íntima, de uma maneira sincera, de uma maneira genuína, analisar esse tema. E aí, o Marcos falou, de várias maneiras com mais profundidade que isso possa ser feito. Então, como o Pedro falou, existem algumas pressuposições, algumas posturas que ajudam a gente a entrar nesse modo mais validante. A gente precisa estar aberto, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa ter uma espécie de uma curiosidade em relação à experiência do outro, para então, em seguida, começar a validar. E isso, eventualmente, vai envolver, claro, níveis mais profundos, como a gente comentou, vai entender uma compreensão do que o outro está pensando e está sentindo, que é esse tema da mentalização, como o Pedro comentou. É interessante apontar também que, bom, é um comportamento social nosso, certo? E que ele tem algumas consequências interessantes. Uma das consequências é a gente acalma a outra pessoa quando a gente valida uma emoção dela. Claramente isso acaba sendo uma intervenção terapêutica muitas vezes. Então existem muitos pacientes que têm muito pouca validação na própria vida. Às vezes tem pouca validação porque o ambiente é muito complicado, às vezes tem uma questão de comunicação entre esse paciente e os outros acabam não entendendo. Então, por exemplo, um paciente que está cronicamente desregulado, irritado, impulsivo, é muito improvável que as pessoas à volta dessa pessoa consigam validá-la, porque elas só vão estar vendo comportamentos disfuncionais. Então, ela vai ter uma necessidade muito grande de validação e que a nossa prática ensina a gente ter calma, ter uma abertura e tentar ver além daquele comportamento. E a partir daí a pessoa se acalma, se sente validada. E isso tem várias implicações, porque a pessoa ela começa a aprender que, poxa, o que eu sinto é legítimo. Eu posso pensar no que eu sinto, eu tenho direito de sentir assim, eu começo a aprender a nomear as minhas emoções, porque sem isso, às vezes eu só quero escapar da minha emoção mesmo. Então a validação, ela é, como o Marcelo comentou, não é algo que foi inventado por DBT, é algo que existe há muito tempo nas práticas em saúde em geral e das pessoas em geral, né? Entre as pessoas, né, de forma geral, mas é uma ferramenta, uma habilidade fundamental para qualquer clínico. E muitas vezes quando a gente está ensinando validação, vem às vezes um contraponto, que é assim, doutor, mas assim, você vai estar mimando demais essa pessoa, você vai estar, de alguma forma, ensinando, é muito mimimi. Aquela história que a gente escuta muitas vezes e que a gente tenta superar esses obstáculos mostrando as consequências positivas da validação. É claro que é importante a gente saber lidar com invalidação, porque o mundo ele é invalidante, o mundo ele não vai compreender você em todas as esferas. A gente sabe que não vai ser assim no nosso trabalho, não vai ser assim na nossa vida pessoal. Só que muitas vezes para você aprender a lidar com invalidação, você vai precisar ter uma boa capacidade de modulação emocional. E que a gente adquire ao longo do desenvolvimento em um ambiente que consiga validar as suas emoções. Então, a validação ela acaba tendo consequências positivas na vida das pessoas, por isso que a gente ensina isso nos nossos treinamentos parentais e a gente sabe que pode ser difícil, mas é uma ferramenta que acaba unindo as pessoas. Às vezes a pessoa não precisa ficar sendo validante o tempo inteiro, mas se ela vai dar um pouquinho mais a outra, certamente predispõe aos vínculos se fortalecerem e aquela relação a se tornar mais saudável. Esse é o único jeito, né, nas relações que às vezes contato entre duas pessoas é basicamente briga e conflito, né? Na medida em que já ali é uma relação que está desgastada, já está uma relação difícil, é necessário alguma coisa diferente que seja feita, até porque, né, você precisa colocar uma habilidade nova para mudar o cenário, senão mais do mesmo não podemos esperar uma consequência diferente, né? Mas é uma dúvida que muitas pessoas têm e é uma dúvida que é legítima, né? Será que eu não tô
estimulando o que eu não quero estimular, né? Então, essa habilidade de discriminar o que é válido e validar o válido e não validar o inválido, né? E muitas vezes ali comunicar para o outro que aquilo que, as premissas inválidas ou aquilo precisa mudar, ou comunicar para o outro a expectativa de que certos comportamentos deixem de acontecer, talvez isso só possa ser possível depois que o válido foi validado. Depois que você tem uma real relação, uma relação verdadeira, genuína, suficientemente íntima para que o outro ouça, né? Seres humanos precisam dessa intimidade para que haja confiança, para que um canal de confiança seja estabelecido e a pessoa A ouça a pessoa B. Primeiro você tem que fazer uma ligação para daí você conseguir comunicar aquilo que você quer comunicar. Essa ligação, a matéria-prima dela é a validação. Uma validação genuína, sensata, bem feita, assim por diante. Talvez, então, para encerrar e até para a gente deixar 2 dicas, né, simples para os nossos ouvintes de materiais sobre isso. Bom, o primeiro mais para os nossos ouvintes profissionais de saúde que querem uma coisa técnica sobre validação e seus impactos no organismo, inclusive. Tem um artigo do Chad Schenck e do Alan Frusetti. O Alan Frusetti é um dos maiores pesquisadores da DBT, né? E a tradução do artigo seria O Impacto das Respostas Validantes e Invalidantes na Reatividade Emocional, de 2011. E para todos os nossos ouvintes, inclusive isso merece um episódio até específico para isso, a gente sabe que tem muitas dificuldades de comunicação que envolvem validação em relacionamentos íntimos. Então, do mesmo autor, do Alan Frusetti, tem traduzido, inclusive, pelo nosso grupo, o Casais em Constante Conflito, né? Pela editora Rogref, e que, além de falar de várias coisas sobre conflitos em relacionamentos íntimos, também tem estratégias interessantes lá em português, traduzido sobre validação. São excelentes dicas de leitura, Marcelo. O Alan Frusetti, então, ele é esse psicólogo americano e que estudou muito validação do ponto de vista científico. Então, o que a gente está falando aqui, claro que tem esses conceitos em psicologia, ao mesmo tempo, existem estudos científicos que mostram como a validação influencia nas emoções, na reatividade emocional. E os estudos do Alan Frusetti mostram isso, como a invalidação, que é o contrário, desregula eventualmente uma emoção. É muito interessante, tem até um outro artigo muito interessante dele, que são princípios de validação e práticas em terapia comportamental dialética, que foi publicado em 2018, é pelo Alan Frusetti, pelo Alison Hork, e que é um livro da Oxford Handbook. Muito interessante para terapeutas que queiram se aprofundar nesse tema também. E eu vou colocar aqui no vídeo a edição que eu ganhei de presente do Marcos e do Marcelo. E lembrando que nós hoje somos um videocast, né? Então tem aqui pela editora Rogref, Casais, né? Então tem essa bonita edição. Lembrando que são situações, né, tem, às vezes, fadiga de compaixão um pelo outro, né, que isso aí já mais um link de 2 episódios atrás sobre compaixão, a relação entre empatia, compaixão e validação. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês e até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um grande abraço, pessoal.